Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Então, vamos lá, guys. Aqui a gente vai o quê, né? A gente vai dar uma revisada em classes, modificadores de acesso. A gente vai ver como é que a gente consegue fazer a instância de classes por meio de construtores de classes, certo? E se sobrar tempo, a gente começa a esboçar um pouquinho lá do nosso projeto, que vai ser um usuário. Esse usuário vai ter uma lista de tarefas e esse usuário também ele vai ser uma espécie de funcionário. O tipo do funcionário nesse cenário que a gente vai trazer, ele vai delimitar o acesso, certo? Então a gente vai ter funcionários subordinados a outros. Os funcionários que são gestores cadastram tarefas para aqueles que são subordinados a ele. A gente vai ver aí autorrelacionamento, vai tentar abranger o máximo de conteúdo possível aí que se pareça necessário para a gente fazer essa lógica, sem falar na matriz de permissão que a gente vai construindo. Mas só que isso vai ser ao longo do tempo, dos dias, né? A gente não vai só vomitar aqui o conteúdo na cabeça de vocês. Então, vamos começar do começo. Já abri aqui meu bash, vou dar um .NET. Eita. New console. Alguém lembra aí qual que é a tag? Boa. E aí aqui, ó, eu vou chamar de tarefas, certo? Tá bom esse nome para vocês ou vocês querem outro? É isso. Uma coisa muito importante que a gente também vai querer fazer antes de começar aqui, entrar feito doido aqui, fazer, sei lá, dar um ls aqui, vamos ver, ó, a gente já tem aqui a nossa tarefa criada. Esse aqui é o nosso projeto do console, certo? E aqui, ó, se a gente der um cd em tarefas, antes de fazer isso, é bom a gente fazer o seguinte, certo? Na raiz do meu projeto tarefas, eu vou dar um .NET new git ignore, certo? Ele vai criar um modelo do git ignore, que é para não trazer as alterações que o próprio .NET gera automaticamente, certo? Então aqui, ó, se a gente fizer um code nesse diretório, ele já vai atualizar o nosso Visual Studio aqui para a pasta que é o que a gente vai trabalhar. Aqui, tá aqui. Então, ó, vocês veem que aqui o git ignore, ele já tem inclusive essa pasta object aqui, ó, certo? E a bin também. Então aqui, ó, se a gente entrar aqui nesse e botar aqui o Ctrl F object, vai estar aqui. Se eu botar a bin, vai estar aqui também. Cadê? É o recycle bin, sei lá. É isso aqui, tá chamando meio que uma variável, sei lá. Mas enfim, essa parte aqui do Git a gente já resolveu. Eu não vou subir o projeto aqui no GitHub agora, inicialmente, porque vai tomar tempo e eu teria que dar um git init aqui, eu traquear o projeto. E eu queria só manter ele simples aqui mesmo, sabe? Qualquer coisa no final aqui eu subo quando eu chegar em casa para vocês terem acesso e tal, lá no repositório que vocês usam e etc, certo? Então vamos começar aqui. Primeiro, a gente tem a nossa classe Program. Essa daqui, ó, é a primeira classe que vai ser lida pelo compilador. Então aqui é onde a gente vai concentrar, certo, as nossas chamadas para as classes que a gente vai criar aqui, certo? Ele começa colocando um hello world, então vamos apagar isso aqui, certo? E aí vamos dar uma revisada em algumas particularidades, né? Primeiro, quando a gente vai trabalhar aqui com objetos, eu gosto sempre de fazer um, uma estrutura de pastas aqui, minimamente decente, né? Então, como a gente... Vocês estão estudando modelagem de dados também, certo? Já estudaram. Então, vocês sabem o que são entidades. Ok. Então, vamos aqui, ó, criar
Criar uma nova pasta aqui, não dentro da bin, né, obviamente, mas aqui no diretório, new folder. Vou colocar aqui, ó, entidades, certo? Ou vocês preferem models? Models, né? Models. Então aqui, ó, nos nossos modelos vão ser basicamente o mapeamento daquelas entidades que estão no banco. Isso aqui é só para vocês já irem assimilando o conteúdo que já foi dado. Por quê? A gente não vai conectar nada no banco de dados. Se a gente precisar aqui, qualquer coisa, a gente instancia as nossas classes aqui mesmo na program, coloca dados falsos e moca eles, certo? Então já vou também deixar aqui, ó. Eu vou fazer a maior parte dos mocks hoje aqui na program mesmo. Depois a gente refatora e coloca em alguma pasta aqui ou algo do tipo, certo? Então vamos começar criando aqui nossa primeira classe. A primeira classe que a gente vai criar vai ser a classe usuário, certo? Essa classe aqui, ó, vamos primeiro falar de indentação aqui, né, para a gente sempre manter esse padrão. Quando tá mais cinzinha assim, ó, significa que isso aqui tanto faz como tanto fez está aqui. Então a gente pega e apaga, certo? Aí aqui, ó, namespace, eu não quero que o meu namespace fique com esses colchetes aqui. Então vem aqui, tira esses colchetes, coloca um ponto e uma vírgula aqui. Opa, Windows barra, ponto e vírgula, voltou, certo? E aqui a gente vai criar a nossa classe usuário, certo? Primeiro, a gente vai dizer que esse usuário, ele vai ter um... Ó, se a gente quiser fazer uma propriedade de uma classe, existe esse comando próprio aqui. A gente clica nele, ele já gera uma propriedade aqui, e a gente sai apertando o Tab para poder preencher. Então aqui, ID, certo? Aí a partir daqui é só isso aqui, tá entendendo? Aqui a gente vai colocar o string nome, certo? Uma coisa muito importante que aqui a gente sempre frisa bastante. No nosso CS Project, que é o arquivo criado quando a gente cria um projeto, aqui por default o .NET coloca como o nullable, ele fica enable, a gente vai desabilitar ele, porque quando a gente quiser dizer que uma propriedade é nula, a gente vai especificar com o operador de nulo. A string por default, ela é nullable. Então, eita mizinga. Oxente, por que que não tá... Mano, Windows... Tá, voltou. Tá saindo a configuração do teclado. Então, isso aqui, por default, ele é nullable, certo? Então, não vou me preocupar muito com as strings, mas com os outros tipos de dado. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui um, sei lá, bem assim, não façam isso em casa. Se eu botar um public int aqui, idade, e se eu quiser dizer que esse cara informou ou não a idade, então o que é que eu faço? Eu digo que isso é nulável. É assim que eu represento um nullable quando esse cara aqui está disabled. Então eu vou vir aqui, colocar disabled, acho que disable, certo? Aqui, ó, parou de fazer o warning, certo? Que era justamente o que ele estava pitando por conta desse disable aqui. Tirando essa parte, vamos embora. Então aqui, ó, o nosso usuário, certo? Ele vai concentrar, né, algumas propriedades. Que seria o nome do cara. A gente vai escrever aqui, né, outra coisa que seria o string e-mail. Outra coisa que a gente pode adicionar para esse usuário vai ser uma senha, certo? Isso aqui é o básico que um usuário precisa ter para ele meio que funcionar em um sistema, certo? Deixa eu dar um espaço aqui entre o namespace e o nome da classe. E aqui entra o conceito que a gente estava falando sobre construtores. O que é um construtor? O construtor é algo que constrói a classe. Ou seja, ele vai setar os valores de cada uma das propriedades que a gente tem ou não, depende do construtor, certo? Quando a gente está trabalhando com banco, geralmente a gente tem um construtor aqui que ele é um public não, protected
de usuário. Ó, construtor vazio para o EF. O cara já até. Caralho, os caras estão escutando o que eu tô falando aqui, viu? O que é que o EF faz? Tá, ele pega todas as propriedades, preenche com as equivalentes no banco. Mas no código eu não quero deixar que ninguém instancie como o EF instancia, certo? Então o que é que eu preciso? Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso criar um construtor aqui para esse cara, certo? Então, ó, sempre fazendo, mantendo esse padrão aqui, ó, construtor primeiro, certo? E propriedades depois. Eu sei que o costume que a gente tem é de fazer ao contrário, mas meio que o padrão que a gente faz nos projetos aqui é assim. Então, ó, deixa eu fazer aqui um exemplo, né? Vamos aqui, ó, a gente acabou de criar nossa classe usuário. A única forma da gente conseguir construir ela é com esse construtor aqui que automaticamente ele já existe, que é o public usuário que não recebe nada, certo? Então, o que é que esse construtor vai permitir que a gente faça? Quem tiver esse set aqui, ó, ele vai poder ser construído por essa classe que está chamando ele aqui. Então, vou fazer aqui um usuário, né, para marcar o tipo. Aí, o usuário vai receber um new usuário. Vou importar aqui meu usuário, que a gente está trazendo lá das tarefas, certo? Então, ó, o que que acontece aqui, ó? Se eu der um breakpoint aqui, rodar esse projeto, esse cara aqui, ele vai estar vazio. Por quê? Porque esse construtor me permite isso, ó. Tem uma referência aqui para ele, que é justamente a program que está fazendo o new dele aqui. Então, se eu vier aqui tirar esse cara, a program não vai dar erro algum. Por quê? Porque esse construtor aqui, ele existe por default. Então, esse cara aqui, a gente não está vendo ele, mas ele já existe. É como se fosse um construtor padrão que a classe Object tem e as outras classes herdam dela, certo? Todas as classes, elas herdam do Object, certo? Então, o Object, ele é como se fosse a classe mais abstrata possível do Object. É nele que a gente vai encontrar lá o método toString, certo? Não sei se vocês já ouviram falar desse bacana aqui. Então, vamos fazer o seguinte, a gente não quer que uma pessoa instancie um usuário. Pensa bem, o usuário, ele é uma entidade que ele precisa de proteção. Por quê? Porque, sim, infelizmente é isso. Mas aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai proteger esse cara. Como a gente pode proteger esse cara? Primeiro, o construtor, certo? Ele vai impedir que as outras classes que podem instanciar o usuário, elas preencham esses atributos dessa forma aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui. Ó, aqui eu posso chegar e colocar aqui, sei lá, o usuário possui o nome, certo? De, sei lá, admin. Cadê, ó? Certo? Eu não posso deixar que alguém faça isso, certo? Porque imagina um código em tempo de execução, né? O cara foi lá, fez uma requisição, né? Pedindo o nosso usuário. E aí, na próxima linha de código, o nome do usuário foi alterado para administrador. É uma coisa que a gente não pode deixar que aconteça, certo? O usuário administrador, ele tem que vir do banco e ele tem que ser trazido individualmente. Eu não posso deixar essa flexibilidade para algumas classes. Existem algumas outras classes que a gente precisa dessa flexibilidade, mas isso é um assunto para muito daqui para frente. Por enquanto, a gente está falando aqui do nosso core, que seria o núcleo do que vai acontecer no nosso código em tempo de execução. Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um construtor. Vou criar aqui o construtor para public, usuário, certo? Vou dizer aqui que esse cara recebe um int ID, certo? E uma senha aqui, ó, beleza. Aqui, ó. Vamos supor o seguinte: ah, mas o meu usuário, certo? Ele cadastrar o e-mail e a senha na mesma hora não é uma coisa muito segura. Por quê?
A senha, ela inicialmente, o que é que acontece, né? A gente cria um cadastro em alguma coisa, aí recebe um e-mail com uma senha aleatória. A gente usa essa senha para fazer o primeiro acesso, depois reescreve ela com a senha que a gente vai realmente utilizar no dia a dia. Exatamente. Então, por enquanto, agora a gente vai manter aqui o string senha, certo? E aí já já, se der tempo, a gente constrói esse método aqui para gerar a senha de forma obrigatória. Então aqui, ó, beleza, a gente já tem aqui essa parte, certo? Construtor primeiro. Aí vejam bem que a program estava de boa, agora ela já está vermelhinha, certo? Então vamos lá nela e opa, ó, está dizendo aqui, ó, que não existe nenhum argumento dado que corresponde aos requeridos parâmetros para o usuário ponto usuário, ou seja, ele está dizendo o quê? Eu não tenho um construtor que eu consiga construir o usuário da forma que você está dizendo aqui. Por quê? Porque quando eu crio um construtor aqui, lembra daquele outro construtor que ele é vazio? Ele desaparece. Aquele construtor ele só existe enquanto eu ainda não tenho um outro construtor. Para que esse comportamento aqui se mantenha, eu preciso criar agora sim um construtor vazio. Então aqui, ó, criei um construtor vazio e aí, ó, parou de dar o erro lá na program, certo? E a program está usando qual? Justamente esse construtor. Mas a gente não quer isso, então vamos tirar isso aqui. Vamos voltar aqui, ó, para cá. Aqui, ó, a gente vai ter, ó, um Joãozinho. Boa, Joãozinho. Joãozinho salva. Então, o Joãozinho vai ser o nosso primeiro usuário aqui do nosso sistema, certo?